Olá, tá começando o Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região, o primeiro de 2025. Não te avisei, né? Olha aí. É o primeiro. Estamos no futuro. Estamos no futuro. Muito bom. E hoje com o José Luiz Tarran, que é o dono da Realejo, entre outras coisas, editor, escritor agora, produtor cultural. O que mais? Ajusto o vestido de noiva. Tô brincando. Também. Muita coisa. São multifrentes, né? Todas em torno do objeto livro. Né? Não, e é o intrépido livreiro nos trópicos, né? Passou pelo desafio de falar o título. Cara, é um trava-língua, eu ia falar, um trava-língua. Um intrépido. Eu não queria ser porque eu acho muito pretensioso. Então eu falo assim, eu sou um dos livreiros. Eu não me considero o único, nem o melhor. Sou um deles. Né? Já aproveita, já mostra aí pro pessoal. Mostra tá aqui, ó. Esse livro que fica em pé, se eu deixar. Deixa eu colocar ali. Livro sério, fica em pé. Aqui. E o que é o intrépido livreiro? Olha só. Esse projeto aqui, ele acabou sendo desenvolvido sem eu imaginar que ele aconteceria. Porque há 2 décadas ou até mais, eu comecei a ter um exercício de escrever crônicas, escrever passagens, porque eu tinha e tenho esse medo de banalizar a rotina, as coisas que acontecem no dia a dia de um livreiro e de uma livraria de rua, especificamente. Né? Tem rotina lá? Exatamente, tem rotina, como tudo, e que em alguma interpretação, em alguma leitura, uma rotina também salva a gente, né? Porque são movimentos esperados que você fala, não, aqui... você ter surpresa toda hora também é um pouquinho estressante, né? Vamos dizer assim. Mas em meio à rotina que acontece, tem horário de abertura, horário de fechamento, tem a chegada de mercadorias, tem atendimento. Acontecem episódios, causos vividos, ou cenas, ou atendimentos inusitados, né? E eu comecei a falar, nossa, cara, eu preciso não esquecer disso, né? Eu quero registrar. E a maneira de registrar, despretensiosamente, era por meio de um texto breve, uma crônica, ou, em alguns casos, um artigo, quando é um texto que ele tinha uma pretensão mais de entender o que é o mercado, o que o livreiro faz, o que uma livraria representa, ou uma editora, ou pensar alto sobre o mercado editorial, aí eu chamo de artigo. A crônica é algo mais do cotidiano, algo mais que vai conversar com muita gente também que esteja no mesmo barco, vivendo no mesmo tempo, né? E como eu também sou um leitor de crônica, eu não tinha muita inibição para colocar isso no papel, mas eu não tinha pretensão de que isso fosse um dia ser um livro. Eu simplesmente escrevia para não perder essas pequenas vivências que aconteciam e acontecem no dia a dia de uma livraria. Né? Eu comecei a ler e não terminei ainda. Eu vi que tem artigos para a Tribuna, né? E aí você falou que não tinha essa pretensão. Acabou reunindo tudo, mas o que te provocou a lançar esse livro? Eu comecei a ver que tinha um conjunto de textos que poderia fazer algum sentido sendo bem editados. E também comecei a ser estimulado por rede social. As pessoas, quando leem um texto na rede, falam, pô, você tem que transformar isso em livro. Aí, quando começou a volumar a quantidade de pessoas entendendo que isso poderia vir a ser um livro, eu comecei a acreditar também. O famoso ego massageado pelo internauta, o leitor. Só que eu queria, e eu consegui isso, eu queria não ser o editor. Eu também sou editor. Mas eu preferia, e ainda prefiro, que não seja a Realejo a editora. Porque
eu acho que ser editado por uma casa externa, outra empresa, eu não vou ter preocupações de empreender o projeto. Eu serei só autor, vamos dizer assim, né? Só entre aspas, né? E aí também é melhor você validar externamente, ter alguém para entender os teus textos, para despreocupadamente eu ser conduzido, vamos dizer assim. E humildemente eu fui no mercado editorial, como eu vivo dentro dele, eu propus para umas 4, 5 editoras e uma delas, que é a Vento Leste, editora aqui de São Paulo, falou, eu gosto do que você escreve, a Mônica Schalka, a editora, eu gosto do que você escreve, então a gente vai publicar. Eu não imaginava que ia ser um calhamaço desse tamanho, né? Mas... Era o que eu ia falar. Ele é um livro grande, né? Grosso, mas o texto é leve, é bem humorado. Você escreve coisas como... o primeiro cliente do dia pergunta qual a melhor pastelaria, né? Da rua. Maravilhoso. Essas coisas que eu falo, quero resmungar em público aqui. E aí, uma dessas coisas que você conta foi como você se tornou livreiro, que foi através de um recado mal dado, né? Isso. Como é que foi essa história? Essa história é bem inusitada, né? Porque eu estava com quase 18 anos e eu precisava de um emprego porque eu queria estudar faculdade. Eu sempre desenhei e gosto de desenho, ilustração. E eu falava, puxa, eu cheguei quase aos 18. A minha família não tinha condições de me viabilizar. Eu falei, eu vou começar a procurar emprego. Já tinha feito algumas coisinhas, mas nada muito relevante. E era 1990. Aí eu saí com uma... a única coisa que eu tinha não era um currículo, eram os meus desenhos. Eu fiz uma pasta com os meus desenhos e andava com meus desenhos por aí. Que nem hoje eu estou andando com o meu livro. Eu andava com os desenhos. Continua o mesmo sonhador, hein? Assim, não muda muito, né? Engraçado. E aí eu comecei sem método algum também, que também continuo mantendo essa... Tá dando certo, então mantém. Vamos lá. Eu não posso também ficar me autoflagelando muito, me cobrando. Mas eu cheguei e comecei a perambular pela cidade, em 90, e fui numas 10, sei lá, 8, 10 lugares, lojas. Eu lembro que eu fui... Marcas que não existem mais. Acho que eu fui no Mapping, tinha o Mesbla. Tinha umas lojas de departamento das antigas aí. Aí eu fui e tal, fui em agência de publicidade, eu lembro, que cheguei com os desenhos, eu falei, será que isso aqui se aproxima e tal? Não se aproxima. Aí fui. Aí eu passo em frente àquele... na Costa, no Gonzaga, onde tinha o Cinema Iporanga, que era um prédio lindo, Art Deco, anos 50, né? E dentre os negócios lá do conjunto tinha a Livraria Iporanga. E aí eu olhei para aquela livraria e lembrei que um dia, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu me refugiei lá para não apanhar numa... Eu saí na mão, ou era 12, sei lá. Eu estava vendo um filme no cinema... Se quiser atender lá... Tá vibrando? Tá. Não. Nem deve ser telemarketing. Atrapalha? Acho que a vibração atrapalha, né? Deixa eu... Vou por aqui. Aí, beleza. E aí eu estava vendo um filme lá com mais 2 ou 3 amigos e começou a ter uma treta dentro do cinema. E aí, acho que o cinema até... O filme parou, porque começou a ter um quebra-pau de molecada. Mas quando a luz acende, eram muitos deles e poucos nossos, né? Aí eu saí correndo e entrei nesse cinema, na livraria Iporanga. Eu tinha uma boa lembrança daquele lugar, né? Eu falei, esse lugar já me salvou uma vez. Aí eu entrei lá, pedi emprego, não precisavam, mas pegaram um telefone de recado, que eu não tinha telefone também. Minha família tinha descido de padrão abruptamente e tal. E me adaptei a isso, claro. E aí eu deixei esse telefone de recado e fui embora. E depois de uns 15 dias recebo um recado dessa vizinha falando, olha, um tal de Zé Pedro, Zé Paulo, tal, não sei o que, te ligou e você precisa
e o cara tá te oferecendo emprego lá. Eu falei, mas eu fui em lojas, não fui no nome de alguém. Não é possível, eu não lembro de um Zé Pedro. Tal. Foi em vários lugares, né? Vários. Deixei lá, telefone de recado, sei lá o quê. E aí a vizinha falou, pô, você está sendo muito braço curto, hein? Vai lá e descobre quem é e não me aborreça. Eu falei, tá bom. Tudo bem. Sendo assim, voltei nos 10 lugares e levei 10 nãos, inclusive na livraria. Mas no segundo instante, quando eu estou virando as costas para ir embora, o mesmo rapaz lá fala, não, mas espera aí, vem cá. Não foi a gente que ligou. Na livraria Iporanga. Na livraria Iporanga. Não foi a gente que ligou, mas você tinha me dito que você gosta de ler, sua mãe é professora, você gosta de desenhar e tal. Eu falei, tudo isso, eu gosto mesmo e tal. E, bom, vamos fazer o seguinte, eu não estou precisando, mas amanhã você vem aí, vamos começar, ver como é que você se sai, e eu vou te contratar. Eu falei, pô, legal, demais, começar lá. Aí comecei, 2 meses depois ou 3 meses eu fiz o vestibular, passei em arquitetura na FAUS, comecei a cursar. Quando eu estou terminei o primeiro semestre, que era semestres, né? Não é anual, né? A semestral. No segundo semestre, eu recebo a proposta da própria livraria que eu era funcionário. Um dos sócios fala para mim, olha, a gente gostaria de te oferecer uma parte da livraria, 25%. Eu falei, eu não tenho recursos, né? Eu vou até falar com a minha família, falei com a minha mãe, até me ajudou a vender um terreninho que tinha lá. E aí, nesse momento, eu viro sócio com quase 20 anos. O curso de arquitetura era à tarde, então era meio que impossível. Eles tinham muita boa vontade comigo, que eu trabalhava de manhã, das 8 ao meio-dia, ia estudar, e a livraria ia até às 10 da noite. O Gonzaga era mais boêmio antes, mais notívago, né, tal. Então eu chegava, era das 8 ao meio-dia e das 6h30 às 10. E à tarde eu estudava na faculdade. Mas depois você descobriu o recado errado. Descobri. Aí depois de uns 4 anos já sócio lá, estou no botequim, que era uma prática que é mantida até hoje, mas com esse antigo sócio. E ele fala para mim, poxa, mas que história maluca a sua, né? Aqui na Iporanga, o começo. Eu falei, não, maluca não. Eu acho uma história até meio tediosa, meio de um teimoso que voltou 2 vezes no lugar e você acabou cedendo e tal. Ah, mas eu nunca te contei o que aconteceu? Eu falei, não, nunca contou. Aí o cara falou, foi o seguinte, na primeira vez que você foi lá, tinha um cara no balcão, um terceiro cara lá. Esse cara é o Armando, isso quem me falou foi o Luigi Marnotto, que depois eu comprei a parte dele também. E esse Armando olhou para tua cara lá e falou, pô, esse menino tem a cara boa. Eu vou... Me dá o telefone dele de recado, porque não era na livraria que os caras iriam me chamar, mas sim no bar do Armando, chamado Zé Pelim. Zé Pelim. Aí Zé Pedro, né? Lá, aquele recado lá atrás, falei, puta, era o bar Zé Pelim, que existiu em São Vicente e que, segundo a ideia desse Armando, eu seria um garçom, barman, alguma coisa assim. E aí, por descaminhos, virei um livreiro que escreve até um livro. Ó, que loucura, depois desse tempo todo. E a história está aí dentro, essa história. Mas já que a gente está no futuro, vou te fazer uma pergunta maluca. Se não tivesse esse recado errado, será que você seria proprietário de bar ou ia finalizar a faculdade de arquitetura? Você finalizou ou não? Não, eu abandonei. O que você acha? Nem que tranquei. Seria? Não dá para saber, não né? Não dá para saber. Mas o que dá para pensar é por que as coisas foram assim desencadeando, né? Eu acho que aí tem uma disposição e uma abertura da gente mesmo para surpresa. Você trabalhar com a surpresa. Trabalhar ou se adaptar muito rápido com um cenário que você vê na tua frente. Fala, o que eu vou fazer? Tem que decidir. Sim. Então, de repente, eu ia para um bar. Eu acho que em qualquer lugar que eu fosse, eu ia tentar, que isso eu lembro quando eu era mais moleque, eu pensava, putz, eu preciso fazer bem feito. Preciso tentar
não fazer corpo mole, tentar entender onde eu tô. É sobrevivência, né? Sim, sim. Acho que isso dá para pensar sobre isso. E eu vi, e você escreveu também que você não gosta quando alguém fala que você manter a livraria aberta é um sinal de resistência. Você não gosta muito, porque você coloca que você sente amor no que você faz, né? Uhum. Mas talvez quem coloca isso para você, acho que imagina que é um tempo difícil para a livraria e, no entanto, você tem a outra visão de quem está de dentro, né? Então, deixa eu te perguntar, como você está há muito tempo fazendo isso, desde antes da internet transformar a nossa vida, duas perguntas. O celular, ele compete com o livro? Segunda pergunta. A internet, ela mudou tua relação com o leitor? E na produção de livros, você acha que mudou alguma coisa? Depois da internet? Vamos lá, temos que umas 6 horas de... Mas eu acho assim... Estamos em 2025. Claro, no futuro. Mas foram ótimas as vendas de Natal, tô brincando. Boa. Eu acho assim, eu acho que o celular ele é hoje uma ferramenta que tem dentro dela trabalho, lazer, ela é um veículo também, ela é uma forma de comunicação que até você usa como telefone, né? Então, claro, o celular ele promove eu acho que uma dispersão. Até usa como você pode até dá usar para ligar? como telefone. Então, é louco isso. Mas o celular ele promove uma dispersão. Eu acho que ele é um lugar que pode até gerar doenças, né, cara? De aceleração, ansiedade, dispersão. As pessoas hoje também... o tempo é utilizado de outra forma, né? E o celular gera nas redes sociais também, gera muitas frustrações, né? O cara que caça likes ou fica se mostrando de uma forma muito intensa nas redes sociais, muitas vezes para pouca gente notar, né? E isso deixa o cara frustrado porque ele vê um cara bem-sucedido lá a cada 2 segundos, sei lá o quê. Por outro lado, quem trabalha com venda também não pode abrir mão da internet, né? Ou para o livro dá? Não, a internet é um aliado, se você souber... Se você tiver um pouco de distância segura das coisas, né? Então, a gente mesmo é uma livraria física e editora, né? Aos moldes clássicos, consagrados e tal. Mas a gente tem um cuidado com as redes sociais, com linhas de transmissão pelo WhatsApp, com conectar o leitor. Mas tem na frente disso tudo, ou atrás disso tudo, um espaço físico real, né? Então, é unir o clássico com o digital. Acho que é um equilíbrio possível. Você perguntou outras coisas, né? Então, eu acho que... Se mudou tua relação com o leitor? Eu acho que o meio digital intensificou até a existência do livro. Então, você tem virtudes também no meio digital. É uma armadilha também você ficar muito saudoso demais por uma época, né? Como era mais legal. Não, a internet é poderosa, é importante pra caramba a gente saber navegar, utilizar, né? Eu lembro que quando chegou falavam, né? Vai encurtar distâncias. De fato encurtou, né? Do Japão para o Brasil encurtou, mas parece que ao mesmo tempo criou distância com quem está perto, né? Tem esse fenômeno assim. Pode ser uma plastificação das relações também, né? Mas outro aspecto positivo, todo mundo escreve e lê por meio das redes, né? A qualidade disso é um outro ponto, vamos dizer assim. Mas o estilo está ruim. Que seja, também tem estilo bom. Não dá para você falar que é só de um jeito. Agora, eu acho, por exemplo, na guerra que se instalou falando agora do e-book e do livro impresso, que sempre me perguntam isso também, não há uma canibalização, não há uma ameaça ao livro impresso. Hoje o e-book ele é
só 3% do mercado editorial, a venda de e-books licenciados direitinho. Não estou falando pirataria. Pirataria... Mas o e-book morreu ou não? Ele existe, mas com uma pequeníssima parcela no mundo todo. Os Estados Unidos talvez seja o maior consumidor de e-books e não é mais do que 10% do mercado. Então, o livro impresso, eu gosto de dizer, repetir, que ele não é ser saudosista, você dizer que você prefere o livro impresso. O livro impresso é o melhor suporte para a busca do conhecimento. No meio digital, para alguns tipos de consumo, de leitura, você vai ter uma retenção muito menor do que você está consumindo. Você não sente isso às vezes? Que você leu e não apreendeu? Várias vezes. Até no streaming, você às vezes pensa um pouco sobre a tendência de você esquecer o que alguém te fala. Assiste a série tal. Uma que você não vai lembrar qual plataforma. Aí você vai numa, está na outra. Vai naquela outra, esqueceu qual era a primeira. Então, pede uma disciplina diferente pelo fato de não existir mais o objeto. Então, não existe mais... É raro você ver um disco de vinil hoje. Qual é a porcentagem que consome isso, né? Virou um gueto dos caras sofisticados, né? Eu fui em Buenos Aires esse ano, eu vi disco de vinil por 250, 300 reais um disco. Tudo bem que Buenos Aires explodiu os preços lá, né? Não, mas aqui também deu uma subida. Vitrola tá cara. Virou um produto de cara que pode movimentar esse mercado. Não é um produto popular, né? E era. Mas é uma questão da indústria fonográfica, não é uma questão só tecnológica, é uma questão também de guerras do segmento. Agora, o livro impresso, ele é o produto imbatível, né? Então, tem uma palestra, acho que foi dada pelo Humberto Eco, uma vez numa feira do livro de Buenos Aires, que ele pedia para as pessoas pensarem o que faz melhor o serviço de um martelo do que um martelo. O que faz melhor serviço? O que faz melhor o serviço de uma colher? Tem coisa que faz parecido, mas melhor... Melhor não faz, né? Não faz. E o livro, eu acho que ele deixa para o leitor uma história com cada leitor. Ele deixa um momento de onde você adquiriu, quem te influenciou para você descobrir aquele determinado autor, qual momento, qual local, numa viagem, ou um livro que você teve acesso ao autor, ele autografou para você, né? Ou você macular o livro e escrever pequenas observações suas num determinado momento da sua vida e você rever isso depois. Isso não é ser saudosista. A experiência que é só o livro. É uma relação que existe, né? E já saíram livros já de acadêmicos, coisas super modernas, dizendo o cérebro leitor. É o nome de um desses livros agora que até posso dar dica para o pessoal que for ouvir a gente aí e ver, né? Que hoje não tem mais o sossego do rádio. Que existe já material analisando exatamente essa menor absorção de informação que existe ao se só consumir em ambientes digitais. Não, isso é interessante. Até eu tenho um filho de 12 anos e eu estava na minha mãe esse final de semana, a gente falando disso. Ela falando para ele que antes do celular, a gente tinha na cabeça o telefone de algumas pessoas, né? Pai, mãe. Agora é impossível isso, né? E ele surpreendeu, porque... Mas era fácil, era para todo mundo, né? Você guardava e agora impossível. Você delegou para a máquina, né? Sim. Só que é um tipo de conforto, né? Mas dá uma perda para a gente de exercício de memória, né? Uma vez eu trouxe o... Desculpa, você ia falar alguma coisa? Não, pode falar. Uma vez eu trouxe o cientista Miguel Nicoleles. Ele é um dos bons parceiros da gente. Volta e meia ele vem a Santos lançar seus livros com a gente. E ele falou sobre o taxista londrino. O taxista londrino da velha guarda, ele tem um domínio sobre Londres, assim, que o cara pega e sabe cada beco, cada não sei o quê.
E aí tem a nova geração dos taxistas via aplicativo, que os caras estão lá, usam. Estudaram o cérebro dos caras, em contraste o velha guarda e o jovem, houve uma atrofia, uma diminuição de um determinado local do cérebro, responsável pelos cálculos mentais, de distância, de rota, de planejar o mapa na cabeça, encolheu 10%. Cara, num curtíssimo espaço de tempo. Uma questão de, sei lá, 10 anos ou 20 anos, sei, né? Uma mutação já, e que diminui a capacidade do cara de planejamento espacial. Então, essas coisas, elas são fatos. Mas eu lembro que antes da internet, eu ouvi falar muito isso e também pensei, acredito que você também. Puxa vida, poderia ter uma enciclopédia com todas as respostas do mundo. Aí veio o Google. A gente pode comparar o Google a essa enciclopédia que a gente sonhou tanto? Em alguma medida, sim. E aí atrofiou nosso cérebro. Então, em alguma medida, sim. Mas ter aquela biblioteca, eu tenho até hoje na casa da minha mãe, uma Barça, que tem, sei lá, 20 e tantos volumes e tal. Será que no Google, se a gente empilhar todas as pesquisas que a gente já fez, qual o conteúdo dessas pesquisas? Não faz isso. Né? É um conteúdo, pode ser aterrorizante, extremamente fútil. Essa ideia eu não gostei. Então, mas pensa, vamos tirar a gente do caminho. Verdade. Dos trilhos. E na enciclopédia física, a gente tinha lá um tipo de oráculo, né, de grande base de informação, mais consistente, validada. Eu não sei até onde o Google defende, se ele tem verificação profunda das coisas que você... acho que não. Pouco provável. É meio anárquico, né? É. Aí vem aqueles caras de hoje em dia, não, mas isso aí é censura. Eu falo, não é censura, gente. É você proteger mais o conteúdo, a validação, a qualidade do que você vai consumir. Então, o Google ele é um paralelo, pode ser um paralelo, mas eu acho que hoje a gente tem que ter uma bula muito com letras um pouquinho maiores do que as bulas, para a gente se defender um pouquinho melhor também e ver os efeitos colaterais de cada tipo de consumo de informação que a gente vai buscar. Não, isso aí que você falou, até marquei. Tem um texto que você colocou no livro, achei uma expressão muito legal, que você falou, é um texto de 2020, que a gente precisa de um curso de defesa pessoal nas redes. É isso aí. Justamente sobre fake news, né? Sim. Porque não é porque está no Google também que é verdade, né? O que é totalmente, a totalidade de verdade. O Google ele é uma ferramenta primeira, né? Depois você tem que ver para onde que ele vai te levar, né? Ali. E a gente vive, sim, uma guerra de desinformação e você precisa saber... esse curso de defesa pessoal passa muito por algo que eu já faço e talvez... mas que a gente precisa se cobrar, e que você deve fazer também, imagino. É que é muito sedutor, né? Aquela notícia que vem da minha bolha, falando da minha, né? Aí você vai, acho que é isso mesmo. E às vezes você vê só também a chamada, não mergulha no texto. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, você analisar de onde veio essa notícia, né? Ah, sim. E de que forma? Qual veículo é? Né? Qual é o autor dessa? Porque da redação já é alguma coisa, pelo menos. Da redação de um veículo de comunicação, que você imagina que os caras tenham passado por algum preparo, um estudo para escrever, né? Não que isso seja obrigatório. Você pode ter um cara autodidata totalmente, que escreva muito bem, e que isso não é uma regra. Mas para a notícia, dado o mundo da desinformação e das fake news, é importante você ter uma defesa. Esse curso de defesa pessoal talvez seja você analisar da onde está chegando essa informação. Aquelas redes de WhatsApp muito loucas que os caras mandam
Os caras veem outro mundo lá dentro. É um mundo esquisito, né? Já que você falou desse pessoal que fala de censura, além da internet, a gente está vendo agora o Brasil bem polarizado, né? Uhum. E já que a gente está em 2025, no futuro, talvez o Bolsonaro esteja preso e eu não comemorei ainda, meu Deus. Aí voltando. Ele foi preso há 3 dias. E a gente aqui, ó. Você na livraria lá, você tem livro para as 2 bolhas? Ou para as 3? Não. Ou 4? Não. A outra bolha não lê? Ou Lê. vai lá, vai procurar? Vai pouco. São encrenqueiros muitas vezes. Eles querem, talvez, às vezes, impor o seu gosto, né? Mas eu tenho feito o seguinte, nem tudo é polarização, existe uma história enorme, variada, de textos que não estão nas bolhas, especificamente, né? Por isso que eu falei das 3, né? Tem coisa que está fora. Eu digo assim, quando tem um livro muito sem vergonha, muito oportunista e que carrega... Por exemplo, eu não vou ter a Verdade Sufocada do Brilhante Ustra. Não vou ter na livraria. E, curiosamente, a Livraria Cultura, que faliu agora há pouco, agora há pouco há alguns anos, né, reabriu misteriosamente porque ela faliu, não pagou seus credores e está operando em novo local em São Paulo. Mas a Livraria Cultura, que foi fundada por judeus, família Hertz, tinha na sua vitrine o livro de um torturador como o Brilhante Ustra. A Verdade Sufocada, porque o ex-presidente lá pega e fala que era o livro de cabeceira dele no Roda Viva, da TV Cultura. E aí, os livreiros, não sei se foi uma decisão dos donos, mas estava numa vitrine na Paulista, uma pilha enorme do livro, porque foi citado pelo cara lá, mas uns judeus que já passaram por privações, torturas, tal, assassinatos, dizimados, o cara bota na sua... Interessante, porque você pode pensar assim, ele colocou lá para aproveitar essa onda e vender, mas até que ponto vale a pena, né? Eu mesmo, no meu caso, eu estava até falando isso aqui agora com os amigos, eu abro mão de faturar. Sim. Tem que ter pudor, né? Sim. Algumas coisas. A gente tem limite, né? Eu sou neto de árabes, mas tem limite. Então, você é neto de árabe? Sou, libaneses. Domina a arte da venda? Então, eu acho que posso dizer que eu vou bem, né? Apesar que meu nome Tarran tem o Malba Tarran, o matemático, que é um pseudônimo, meu é real. Eu acho que eu sou... Tarran, o verdadeiro. O verdadeiro. Outro dia até na livraria foi o sobrinho neto do Malba Tarran. Eu até falei, nossa, mas depois eu vou investigar essa história melhor para fazer uma crônica. E eu acho que, em função da longevidade da carreira, eu devo ter técnicas boas de venda, mas que também não são automáticas, é construído, né? Com muita observação, aprendizado, trabalho. Vender, ser um bom vendedor é algo que demanda sutileza, observação, ouvir o outro muito, né? Você tem mais de 30 anos de livreiro. De carreira, sim. Você já conhece o leitor, na primeira pergunta já deve imaginar para onde vai ou não? Sim, a gente vai desenvolvendo uma observação rápida, né? Mas o mais importante é tentar entender o outro mesmo, né? Tem diferença, ou qual é a diferença de comprar um livro pela internet ou na livraria? Eu acho que na internet você compra... Eu sou muito ingênuo para isso porque eu não sou um consumidor de objetos pela internet. Compro muito pouco pela internet. Mas eu pensando sobre o jeito dessa compra, eu acho que pela internet você compra o que você já conhece, uma compra mais segura
eu vou comprar o livro do cara que eu vi a entrevista dele ontem, não sei aonde, eu vou comprar. Então ele tem um gancho, ou os best-sellers, os livros mais do momento, ou algo muito específico que você precisa, né? Então, eu sou técnico de sei lá o quê, da área da saúde, minha cidade não tem esse livro, eu vou procurar como uma ferramenta de busca. Ou um livro consagrado. Existe uma grande gama de produtos, segmentos, áreas, que eu acho que na internet você tem poucos elementos para comprar. Você consegue ler uma sinopse? Claro que sim. Mas o hipertexto, a sequência lógica de um leitor, comprou um livro de crônica hoje, nada quer dizer, nada garante que eu vou querer comprar para sempre livros de crônica. Eu posso oscilar, eu posso aprender algo, eu posso querer mudar o estilo da minha alimentação, né? É muito monótono, a mesma coisa sempre. Então, eu acho que o consumo pela internet é mais previsível. Acho também que não tem como escapar dele, porque se você for ver hoje, apenas 10% das cidades brasileiras têm livrarias, 90% não tem. Sério? Isso é grave. É grave, é perigoso, porque onde que as pessoas buscam conhecimento? No grupo dos WhatsApp delírio louco? Aí, nesse caso, faz sentido a compra pela internet, né? Numa cidade que não tem... E como o nosso grande, vamos dizer assim, competidor, concorrente, você não vê mais, ele não está fisicamente, é a Amazon, né? Ela está no mundo lá. Ela sabe muito bem quais são as cidades que não têm livrarias, que são a maioria, e aí os bichos deitam e enrolam nesse mundo digital. E em mais de 25 países já se tem uma lei para controlar o dumping da Amazon. O dumping, né, aquelas práticas de descontos abusivos que o cara vende por menos do que se paga, simplesmente para aumentar o fluxo do visitante no site, é uma isca. E a Amazon vende todo tipo de produto, seja ele um livro, uma caneca, um microfone, um ar-condicionado, ela vende tudo lá dentro, né? Só que os livros são grandes chamariz dos caras, né? E em mais de 25 países já tem a lei do preço fixo, que só se aplica a menos de 5% dos títulos, porque são as novidades. Então, nesses países, durante 1 ou 2 anos, os novos títulos que chegam no mercado são regulamentados para que se dê no máximo 10% de desconto, no máximo. E o que aconteceu nesses lugares? O cliente pagou, deixou de ter grandes descontos, deixou de ter o grande desconto da Amazon, mas quem abaixa o preço? O editor. É o editor que controla o custo. Não é justo você jogar a competição no varejo, porque você quebra todo o pequeno. Dane-se, eu quero pagar mais barato. Beleza, vai ficar num mundo sem livrarias para logo, e a gente não sabe como vai ser esse mundo. Um mundo sem o lugar mais democrático para você descobrir coisas que você nunca viu, longe do algoritmo. Mas aqui no Brasil não tem essa proteção? Não, ainda não. Ela está tramitando desde 2015 nos corredores do poder em Brasília, entre Senado e Câmara. Ela quase foi esse ano, quase que vigorou, a questão de menos de 1 mês, 2 meses. E ela deu uma andada para trás novamente, porque um senador votou contra. Esse senador extremamente leitor, chamado Sérgio Moro, ele votou contra a lei. Ele votou contra a lei do preço fixo. Sério? Ele bajulou o Jeff Bezos e, ao mesmo tempo, jogou contra todo o mercado editorial brasileiro, de gente séria que trabalha com cultura, com literatura, e o cara pega e vota contra, porque ele não entende. Eu tô indo pelo caminho da ingenuidade, tá? Mas só posso entender que ele não percebeu o que acontece,
Porque os caras só falam de é mercado, é livre mercado, é livre mercado. É livre mercado. Quem vai decidir é a editora. A editora vai baratear o preço. Não é justo a Realejo brigar com Jeff Bezos. Não vou conseguir. E nem proponho. E Sim. não quero brigar. Não dá. Talvez não seja o momento agora para colocar em pauta, porque os parlamentares que a gente tem no momento não são muito desse diálogo. Você, por um tempo, teve a loja no shopping, né? Uhum. Você sentiu diferença no tipo de leitor, de cliente? Total. Sentiu? Total. É diferente mesmo, né? Eu sou um bicho da rua mesmo, né? E só que Mas quando estava no shopping, manteve a da rua, eu não me lembro. Sim. Ficaram tá. coexistindo. Certo. Mas o shopping eu tive menos prazer na rotina lá, na livraria. Ela era muito bonita no Miramar, né? Shopping Miramar, aqui no Gonzaga, em Santos. E os clientes eram diferentes, assim. A forma geral do cliente. O cliente ele é mais refratário, ele é menos dado à conversa. Isso para mim me esfriou um pouco também. Eu fiquei contrariado. Eu queria mais diálogo. E eu acho que cada vez mais as livrarias têm que ter opinião e diálogo. Porque para você ficar na impessoalidade, aí você não precisa ir no lugar, né? Então a gente gosta sim da conversa, de sugerir, de entender o que o leitor gosta de ler e não impor ao leitor, mas entender qual tipo de leitor está na nossa frente. Aí a partir daí usar o repertório para aquilo que você falou de vendas, né? De construir uma relação com cada leitor. E lá na livraria na rua tem umas baguncinhas que você faz, né? Pra caramba. Às vezes eu passo lá, eu vejo, não entendo nada. Tem show, tem dança, né? É muito legal. Dança teve até num evento que a gente esteve... Sim, da Tatiana. Foi muito legal. E aí, a tua ideia da tarrafa veio dessa bagunça da loja, não? A tarrafa literária, que já foi realizada a 16ª edição agora, ela é uma radicalização da relação entre escritores, livreiro e leitores, né? Eu sempre acreditei, e não só eu, como todo mundo meio que sabe, que ter um escritor no espaço físico, na livraria, é um momento especial para a livraria. E para o leitor também, e para o livreiro também. E eu, intuitivamente, sempre trabalhei muito com a vinda de escritores, desde a Iporanga. Deixa eu fazer um parênteses, não, porque realmente a leitura é um ato bem silencioso. E aí juntar todo mundo e fazer essa bagunça é especial, né? É um evento sensorial, né? E é claro que é um desafio, porque esse ato silencioso, que é a leitura, ele pede um pouquinho de iniciativa do leitor, concentração, desejo de ler o texto e decifrar o texto e avançar nesse texto, né? E também, a partir disso tudo, o leitor tem um prazer muito grande quando ele flui com o texto, né? Quando ele saboreia, desfruta desse texto. Seja ele um texto de ficção, de poesia, de prosa, de filosofia, de história, de jornalismo. É um prazer e uma experiência ler. Um evento literário, você falou, é uma bagunça. Ele tem algum tipo de paradoxo com relação ao ler uma obra. E o maior desafio de um evento literário para mim, que eu faço eventos, e eu vivo muito também desse festival, que ele é para o Brasil todo, ele acontece no Centro Histórico, mas ele é visto pelo Brasil todo, né? O desafio principal é fazer com que essa experiência dessa bagunça seja tão transformadora quanto ler um livro. Só que são coisas diferentes, né? E esse é uma busca do Graal para a gente, do Santo Graal, porque é difícil. O que fazer num evento literário para que a experiência seja também tão transformadora, né?
Aí, claro, os escritores eles têm cada vez mais se apresentado de uma forma muito especial, muito bonita, muito séria, muita entrega do escritor. Porque escrever, ser um autor hoje, ele deixou de ser o paraíso dos tímidos, né? Ah, eu sou tímido, não, eu sou escritor, tá? Estou num lugar sombrio, olhando para o pôr do sol, sou tuberculoso, né? No século XIX. E depois da Sociedade do Espetáculo, dita lá pelo francês Guy Debord, que é a história de sempre ser espetacular, as ações, tem a jornada do herói, tem shows pirotécnicos, tem tecnologia. O escritor também teve que... a maioria deles, tem alguns que continuam sendo tímidos e tudo bem, ninguém está dizendo, olha, você tem que ser um grande escritor e você tem que ser um showman. Mas é bom que seja hoje, né? Sim. No mínimo você ter uma forma sedutora de se apresentar e de conquistar leitores, né? Então, o Festival Tarrafa uma das missões do festival é seduzir novos leitores. Só o autógrafo no livro não resolve mais, né? Vai ter que tirar a foto, né? Nesse mundo de rede social, tem que trocar uma ideia, né? Um pacotezinho aí. Faz parte. Mas todo mundo se adaptou, né? Não, uma coisa que você falou sobre a Tarrafa no livro, eu achei muito interessante, que tem a pretensão de colocar essa pauta nos botecos, né? Então, além de falar do futebol, falar de literatura também. É isso aí. Tem essa pretensão porque um festival, ou como uma Flip de Paraty, que é o grande modelo, né, vamos dizer assim, dos festivais literários do Brasil, ele tem a capacidade de impactar a região. De que forma? Os caras comentam exatamente nos botequins, no dia a dia, no transporte. O cara fala, você viu, esteve ontem na cidade fulano de tal. Não entendi nada, eu estou vendo lá a TV e aí passa o Ariel Palacios, estava lá de terno e gravata aqui em Santos, eu vi o cara na feira, tem um cara que viu o cara na feira. Pô, acho que eu vi o Ariel Palacios na feira. Eu falei, era ele mesmo, a gente trouxe aqui para Santos para o festival. Mas eu perguntei, ele estava de gravata? Não, estava de camiseta. Mas tudo bem, era ele. Assim. Ufa! Foi, pô, de manhã o cara... Mas essa força de ter 40 atrações em poucos dias, né? A ideia é que você consiga impactar e dar uma chacoalhada na região para lembrar do assunto literatura. Então, dentre as missões da Tarrafa é botar a literatura como um assunto, um prato do dia aí para o cara na cidade. A Tarrafa tem todo ano? Tem todo ano desde 2009. Então, esse ano de 2025, teremos de novo? Se tudo der certo, sim. Vamos já trabalhar. Tem calendário? Já ainda não? Ela costuma acontecer entre finalzinho de outubro, começo de novembro, por aí, assim. E esse ano foi a maior das edições, com mais nomes, mais público, mais repercussão, foi tudo mais. Assim. Muito bom. Foi muito Parabéns. legal. Obrigado. Muito forte. Zé Luiz, você também tem a editora Realejo, né? Quando algum autor te manda texto, é para você que recebe esses textos ou é outra pessoa? Sim, volta e meia eu tenho algum parceiro que faz uma leitura crítica, se for o caso, né? Alguma coisa mais segmentada, mas passa por mim. Qual que é a análise que você faz assim? Você pensa em algo para o mercado ou algo relevante, independente do mercado? Acho que um pouquinho dos dois. Não tem como abrir mão, né? Não dá para você ficar totalmente... Para o autor, eu acho que o autor não deve pensar muito em mercado, eu acho. Mas o editor precisa, em alguma medida. Volto a falar da distância segura, ou a temperatura das coisas, né? Você não pode ficar muito alheio e também não pode ficar muito subordinado ao mercado. Mas não tem como você não lembrar do mercado, né? Sim, e com a tua experiência, como você está há mais de 30 anos
ouvindo dúvidas de leitores, você já tem uma ideia mais ou menos se o texto encaixa ou não encaixa, né? Ah, sim. A questão é, você quando constrói um catálogo, que é o publisher, né, vamos dizer assim, que não tem muita tradução, você pensa num catálogo que faça sentido para uma marca que você está construindo, né, que vai se manifestar por cada livro escolhido e publicado. Então, quando eu recebo uma proposta, uns originais, eu penso qual é o segmento. A gente tem que pensar um pouquinho prático, tem que raciocinar um pouquinho, senão você fica muito aberto demais, né? Pode vir todo tipo de obra, e vem, né? Mas eu penso muito no segmento e depois na coesão, no estilo, na forma também do autor se comunicar. É mais um elemento, como a gente estava falando, né? É um cara que tem a facilidade de se mostrar, dizer aqui vem, né? Tudo isso. Mas o mercado está lá, domesticado, não dá para você ficar só pensando nele, mas em algum momento você vai ter que pensar nele. Sim. E você consegue tempo para ler, fazer leituras? Consigo, uma forma assim. Para você, né? Então, para mim, eu estou sempre com uma obra em andamento, lendo, sempre, para mim. Então, eu não sou um leitor muito rápido, não sou devorador, e não me cobro para isso também. Você lê de tudo ou tem algum tema que você não gosta? Eu não gosto de vários, mas eu leio principalmente romances, mesmo, ficção, prosa. Eu não sou um grande leitor de poesia, apesar de apreciar e respeitar muito a boa poesia. Acho a poesia pede um leitor até muito sofisticado, eu acho, para perceber a poesia, a boa poesia. Eu gosto de poesia. Não, eu acho ótimo, incrível. Eu só falei porque você falou que é sofisticado, então eu quero me encaixar nisso. Então, como dizia um amigo meu, Marcelo Mirizola, basta um verniz para ser feliz. Boa. Vem cá, esse foi o seu primeiro livro, né? Foi. Parou por aí? Não, eu fui picado pela ambição de ser um autor. Eu não tinha isso, perdi minha inocência totalmente. Então, depois desse aqui, já está em produção um segundo, que vai ser... Eu deixo ameaças de ser menos volumoso do que esse, porque ele vai compreender uns 3 anos, porque esse livro saiu em 2023. Eu acho que esse vai sair, o próximo livro, dentro de 2025, mas talvez mais para o segundo semestre de 2025. Ou seja, 2 anos de intervalo. E o que é? O que você está escrevendo? É aprofundar mais os assuntos que começaram nesse. Ou seja, pensar mais sobre o mercado editorial, pensar mais sobre as relações do livreiro com o escritor, as relações do escritor com o leitor, os nós vividos pelos livreiros, vividos também pelos leitores, porque o mundo precisa olhar, o Brasil também, as cidades, precisa olhar para como as cidades estão sendo ocupadas. Eu vejo aqui em Santos, por exemplo, onde a gente vive, muita academia de ginástica, muito pet shop. Farmácia não tem. Farmácia, Oxxo tem. Nossa, 80, né? Acho que tem 50, 80. No número, não sei. Beleza, acho ok. Mas tem 2 livrarias, assim, de verdade, né? A Realejo e a Martins Fontes. Então, por quê? Né? Será que ninguém mais... É suficiente? Então, eu acho que não, né? Eu vi uma vez... Aí vocês podem pensar assim, mas é porque ninguém lê. Discordo. Outro dia eu vi uma matéria sobre a derrocada do Lehmann, João Paulo Lehmann, que mora em Zurique, eu acho. Acho que é. Né? Então, me perdoem se eu errar. No jogo de War, no tabuleiro.
E esse cara teve uma derrocada com as lojas americanas, né? E um pouco antes disso, ele era o toque de Midas, né? O grande empresário. Pense grande, sonhe grande, megalomania e tal, beleza. Aí o bicho lá teve acho que uma fraude fiscal, teve um somebody love lá, que o cara mascarou bilhões de prejuízo e tal. Enfim, eu vi uma entrevista do Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, uma grande editora, admirada, e ele é um grande editor, um grande cara da cultura no Brasil, falando de que a má notícia, e que é uma má notícia, fechar ou falir um grupo como a Americanas, né? O que isso acarretaria de prejuízo para ele, Companhia das Letras. Então, no site da Americanas.com, que é um site muito pouco citado, ninguém fala, vou comprar na Americanas. O cara compra na Amazon, comprava na Cultura, compra no Mercado Livre, sei lá. Como eu te disse, eu não sou um grande consumidor dessas áreas. Mas só dos livros da editora dele, da Companhia das Letras, ele ia deixar de faturar em um ano. A projeção era de 33 milhões de reais. Isso é a água que passa embaixo da ponte para um site totalmente coadjuvante, né? Que a projeção de um ano de venda da companhia era mais de 30 milhões. De uma editora, a gente tem 3.000 editoras. Nem todas são tão grandes, claro. E a companhia não é das maiores, hein? Acho que ela nem é a editora de maior volume, assim, num lance mais popularzão, tal. Então, o que eu quero dizer com isso é que existe muito consumo de livro impresso, e que a falta de pontos de venda, livrarias e tal, isso pode ser uma anemia desse mercado também. Mas eu também entendo que os desafios hoje para uma livraria são muito grandes, a começar pelo dumping que esses monstros planetários praticam. A Amazon, ela é uma adversária hoje para você estimular a abertura de novas livrarias. Sim. Né? Então, a gente precisa cuidar mais desse ambiente, ser menos hostil para que as livrarias cresçam. A parte disso, mesmo com esse desafio que existe, abriram mais de 100 novas livrarias no Brasil nos últimos anos. Então, assim, mesmo o barco fazendo água, mesmo com tanta dificuldade... É resistência, então. Eu acho que... Brincando. Eu quero saber... resiliência. O que você faz com o seu faturamento de 33 milhões ao ano? Isso era a companhia. Eu sou muito menos. Muito menos. Estamos encerrando por aqui. Quero agradecer. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Delicioso o bate-papo. Sempre muito legal bom. ter um lugar para troca de ideias. Valeu. Se quiser deixar um recado, um último recado, fica à vontade. Estamos em 2025, hein? Olha, um bom ano novo para todo mundo. Não, fazer o meu jabazinho aqui, ó, do Intrépido Livreiro nos Trópicos. Dizer que a gente segue na livraria de rua. Dizer que eu me transformei... Quanto que custa? Desculpa. R$70. R$70. 400 e tantas páginas. Eu gosto de dizer que eu me transformei em muitos para continuar sendo livreiro. Então, continuarei sendo livreiro e, com o maior prazer, receber leitores no dia a dia de uma livraria de rua. Cara, bonita a tua história, a tua trajetória. Importante para a cidade, inclusive. Obrigado. Obrigado, parabéns, continue. Mais sucesso, vida longa a você, aos leitores. Fazer bagunça. Fazer bagunça. Lá. Até a próxima tarrafa, né? Obrigado. Obrigado a quem acompanhou até aqui e até uma próxima. Feliz Ano Novo! É isso aí.